E aí, devs, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proxy, que é algo super interessante da gente estar trabalhando no JavaScript. Então, por que que a gente vai ver proxy? Ah, mas no meu dia a dia eu não uso isso, eu acho que eu nunca vou usar isso aí na minha vida. E por que que a gente vai entender como é que ele funciona? Porque realmente quem vai se destacar numa linguagem é que realmente sabe como ela funciona, não só sabe fazer CRUD da vida. Você pode até trabalhar normalmente no dia a dia só fazendo CRUD, mas para você se aprofundar na tecnologia, avançar, se estudar mais e se aperfeiçoar no que você está fazendo com aquela tecnologia, para entregar um produto melhor no final, sabendo a ferramenta que você está usando, isso melhora demais. Então hoje, pensando nisso, a gente vai ver sobre proxy, que é um conceito muito já conhecido, mas para você que não conhece eu vou explicar, pode ficar tranquilo, mas no JavaScript ele vai funcionar de um jeito diferente. E o que é o proxy? O proxy a gente pode pensar como um meio termo entre a ação de alguma pessoa. Digamos que alguém está acessando um site. Entre o site e a internet, no meio deles tem um proxy que vai cuidar de algumas coisas aqui dentro, vai fazer tratamento. Então isso tudo vai estar enquanto o usuário faz a chamada na internet. Então esse proxy, esse meio de campo, digamos assim, ele vai fazer algumas ações e vão tratar essa informação para enviar para a internet do usuário. Mas no JavaScript, esse proxy, esse meio de campo, a gente usa para trabalhar com objetos. Então a gente pode criar um proxy, um meio de campo, que vai fazer alguma ação quando a gente fazer alguma outra coisa com o objeto. A gente vai entender certinho como isso funciona. Então o que a gente vai fazer? Na realidade, ele é bem simples o uso do proxy no JavaScript. Então eu vou vir aqui, deixa eu até aumentar aqui minha tela, e aqui eu só crio um arquivo proxy.js, um arquivo na raiz da minha máquina, e para a gente rodar esse arquivo, eu vou estar utilizando um Code Runner, uma extensão do VS Code, que é esse carinha aqui. É só você instalar, você já consegue rodar um código JavaScript direto do VS Code, o que é muito massa, e a gente vai estar usando ele para isso. Então bora lá, a gente vai criar uma variável aqui, que vai ser o proxy, e aqui a gente vai instanciar ele new proxy. E o que esse cara aqui ele pede pra gente? Ele pede o objeto que a gente vai mexer, porque o proxy no JavaScript a gente vai usar em objetos, e o que vai ter nesse proxy. Então vamos lá, eu vou abaixar esse cara aqui e vou criar uma variável let fruta, pode ser fruta, que vai ser um objeto que vai ter o nome, que eu vou chamar de uva, e vou colocar a cor também, que vai ser roxo. E aqui a gente vai ter o objeto que a gente vai tratar dentro desse proxy aqui. Não tratar, que a gente vai fazer uma ação nesse meio de campo. Então, eu vou colocar esse objeto dentro aqui do proxy. E depois a gente pode fazer alguma coisa aqui com ele. Então, eu posso vir aqui, abrir um objeto nesse segundo valor, que vai ser basicamente um handler. Ou seja, o que ele vai fazer quando ele fizer alguma ação nesse objeto. Então, aqui a gente tem várias coisas, delete property, get, has, e o que isso aqui vai funcionar? Toda vez que ele deletar uma propriedade, digamos, por exemplo, eu quero fazer uma ação, eu quero dar um console.log em alguma coisa. E a gente tem várias opções aqui que a gente pode trabalhar. Eu vou pegar aqui uma que é bem simples, que é o set, que acontece toda vez que a gente atribui um valor, sobrescreve um valor de dentro de um objeto. Então, eu vou usar esse set. E aqui dentro eu posso colocar o que eu quiser para ele estar fazendo. Por exemplo, eu vou dar um console.log teste. E agora, com esse proxy já criado, eu vou pegar essa variável proxy que está com o meu objeto. Essa variável já tem um objeto de fruta aqui dentro dele. E eu vou dar um ponto name. E eu vou trocar esse name para colocar, por exemplo, maçã. Vamos ver o que esse cara vai fazer aqui? Vou rodar aqui. E olha o que ele fez. Ele deu esse log no teste, porque eu estou trocando uma propriedade desse meu objeto. Então ele, olha, ó, trocou a propriedade. Vou executar tudo que está dentro aqui desse set. Então ele vai fazer nesse meio de campo. Antes dele trocar o valor, ele executa tudo que vai ter dentro daquela função set, que é super interessante. E além disso, dentro desse set, ele traz alguns valores para a gente que a gente pode estar usando. Se eu colocar o mouse aqui em cima, a gente pode ver que ele tem o target, que é a cor e o nome e a cor, que é o valor que a gente atribuiu. A gente vai ter também o receiver e a gente vai ver o que tem aqui dentro desse set. Vamos ver melhor? Eu vou trocar aqui e vamos pegar o target e ver o que ele tem dentro. A gente pode pegar também aqui, que é a chave do objeto que a gente está criando, ou seja, o valor é uva, a chave é o nome. Então a gente pode pegar a chave e o valor. E a gente vai pegar o receiver. Nesse caso do set, o receiver, ele é o cara que vai estar recebendo a propriedade que está sendo sobrescrevida. Aqui eu estou alterando o name. Então quem é o receiver? O receiver é esse uva que estava antes dele trocar esse valor. Então aqui a gente pode, por exemplo, dar um console.log
por exemplo, a propriedade e passar aqui, que é qual propriedade que eu estou alterando, está sendo substituída por, e eu passo aqui o value, vai ser o valor que ele vai estar sobrescrevendo. Então, vamos rodar isso aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Redund run. A propriedade name está sendo substituída por maçã. Então, a gente criou um proxy que diz pra gente o que está acontecendo naquele objeto, que é super massa. Além disso, a gente pode ver aqui dentro também quem é o receiver. Então, eu vou colocar aqui receiver, dois pontos, e passar receiver pra gente ver o que é esse cara, que é quem vai estar recebendo esse valor que a gente vai estar substituindo. Então, quem está recebendo é o que tem o nome uva e a cor roxa, que é esse valor inicial que a gente criou aqui também. Então, beleza. Aqui a gente pode ver também quem é o target. Vamos ver aqui quem é esse target. Vamos trocar aqui, target. Vamos ver. Run code. O target, ele vai ser basicamente a mesma coisa que o receiver. Aqui, ele vai ser quem vai estar recebendo aquele valor. Então, eu posso até tirar aqui o receiver e usar só o target. Então, vamos usar esse cara aqui. Show! Agora, a gente rodando aqui, a gente já tem quem está recebendo o valor que a gente está sobrescrevendo. Então, com isso, a gente pode usar diversas propriedades. Aqui a gente pode fazer um proxy com qualquer outra coisa que a gente queira. A gente pode, quando tiver um construtor esse objeto, quando for definida uma propriedade, quando tiver tais chaves. Então, a gente pode fazer muita coisa com esse proxy dentro de objetos, até para talvez fazer log dentro desses objetos, quando o valor trocar dentro da nossa aplicação, a gente pode depois colocar no agregador de logs esses logs que estão acontecendo, se der algum problema na geração desse objeto. Então, enfim, com proxy no JavaScript, algo simples que pouca gente usa, talvez pode salvar algo que você está fazendo, facilitando o seu dia com esse proxy. E até entendendo melhor como o JavaScript funciona. Porque debaixo dos panos, ele tem também uma ação antes dele setar um valor de um objeto. Então a gente sabe melhor como é que o JavaScript funciona por debaixo dos panos, né? O que vai te tornar um profissional muito mais confiante e melhor com aquela ferramenta que você está usando. Não adianta ter um martelo na mão e não saber usar. Então, a gente tem que saber muito bem com as ferramentas que a gente trabalha no dia a dia. Saber como elas funcionam de verdade. E o que tem disponível para usar nessas tecnologias. Mas aqui está acontecendo algo bem interessante. Porque se eu vim aqui, vou até tirar esse... Não vou deixar os dois console log. Se eu der um console.log nessa fruta, vamos ver o que ele está trazendo. Ele está trazendo uva e cor roxo. Mas por quê? Se eu estou dando um ponto name nele, era para trocar para maçã, certo? Ele não está trocando porque no nosso proxy a gente não fez ele atribuir. Então aqui dentro a gente vai pegar o nosso target, que é o valor que a gente vai mudar, passando a chave que a gente vai mudar, e aqui a gente pode fazer o que a gente quiser. O value é o valor que a gente está alterando, certo? Eu posso dar um value, ponto, como ele é um texto, to uppercase. Agora o valor que a gente está atribuindo vai virar caixa alta. E agora, se eu rodar o código, ele até adicionou o objeto, porque eu passei name ao invés de nome. Então vamos trocar aqui, ó, proxy.nome, agora sim. Então, se a gente rodar, agora o nosso valor de fruta, ele trocou o nome dele por maçã, tudo maiúsculo. Porque lá dentro do proxy, eu estou fazendo esse tratamento, que quando ele receber um valor de 7, pega e transforma para maiúsculo. Então, é isso que eu posso fazer com o proxy. E aqui dentro, eu posso colocar qualquer regra de negócio que eu quiser. Então, eu posso fazer muita coisa com esse cara aqui. Então, vamos testar outra propriedade? Agora, continuando o proxy, vou colocar aqui o get. E o que é esse cara aqui? Esse cara, basicamente, ele vai fazer alguma ação quando a gente estiver chamando um valor do nosso objeto. Então, ele também recebe o target e o key. A gente pode ver isso deixando o mouse aqui em cima, que a gente recebe aqui o target. Então, a gente tem aqui os valores também dentro desse get. Então, eu posso dar aqui por exemplo, um console.log no Joãozinho. E agora, ao invés de eu atribuir um valor, eu vou dar um console.log no proxy.nome. Ou seja, eu estou chamando esse valor, eu não estou atribuindo. Então, eu rodando, ele deu console.log no Joãozinho, que foi o valor que eu dei log aqui, mas ele trouxe undefined pra gente. Porque eu não estou retornando o valor que ele está me pedindo. Porque isso aqui quem fazia é o JavaScript por baixo dos panos. E aqui eu estou adicionando um proxy personalizado meu. Então, que nem a gente fez no set, a gente vai ter que fazer essa ação que o JavaScript faria pra gente. Mas trazendo a liberdade que a gente pode fazer o que a gente quiser. Então aqui eu vou dar um return. E ao invés de dar return no valor direto, eu vou colocar outro texto aqui. Por exemplo, fruta, dois pontos,
passando o valor que eu quero. Por exemplo, aqui eu vou passar o target, que é onde que ele tá mudando, e aqui. Ou seja, eu tô pegando o valor específico que eu tô pegando ali. Então aqui, eu dando... Opa! Eu rodando aqui de novo, ele deu log no Joãozinho, nesse valor aqui de cima, e retornou pra gente, nesse console.log aqui de fora, a fruta que eu pedi. E no caso, foi o nome que eu tô passando. E se eu passasse aqui a cor, ele ia trazer pra gente também com esse log de fruta, mas só que agora ele traria a cor roxo, que é a cor daquele objeto que a gente criou aqui no começo. Então a gente está fazendo ações no meio do caminho antes dele de fato fazer o que a gente quer. E pensando também em disponibilidade de navegador, porque nem todos os navegadores podem disponibilizar a gente usar esse proxy, está em 96%, então pode usar tranquilo que os navegadores vão saber interpretar. E se você estiver usando o Babel para compilar isso, nem se preocupa que por baixo dos panos o Babel já vai estar resolvendo isso. Então a gente consegue usar isso sem nem se preocupar com a disponibilidade do navegador, que 96% dos usuários conseguem usar esse proxy, então é bem tranquila essa ferramenta. Com essa ferramenta dá pra gente abrir bastante a cabeça e pensar em muitas possibilidades para a gente usar isso aqui no dia a dia, o que é muito massa da gente sair do padrão do dia a dia, fazendo só if, for da vida, a gente pensar um pouco mais fora da caixinha para criar coisas mais interativas, coisas mais legais para o usuário e até para facilitar o nosso dia a dia fazendo manutenções e sistemas, né? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, era só essa ferramenta muito interessante, esse jeito de trabalhar um pouquinho diferente. Então é isso, galera, dê um like no vídeo, agradeço demais se vocês gostarem do conteúdo. Comentem aí embaixo alguma dúvida, pode comentar o que quiser. Se inscreva no canal, que eu agradeço demais que toda semana a gente traz conteúdo aqui. E é isso, valeu gente, até a próxima, falou!